Hoje eu vou mostrar o tamanho dos coletores, do diâmetro dos coletores em relação a um absorvente interno, para mostrar mais ou menos a diferença e como o coletor fica quando está dobrado em relação ao tamanho do absorvente interno, para quem nunca viu um coletor de perto, nunca pegou um coletor na mão, mas está acostumado a usar absorventes internos. E eu tenho aqui 4 coletores de 4 diâmetros diferentes. Esse é um Lunete 1 que tem um diâmetro menorzinho, cerca de 4 centímetros mais ou menos. O Enciclo, cerca de 4,2 centímetros. O Corui normal, esse é o Enciclo B, esse é o Corui normal. E ele tem um pouquinho mais que o Enciclo, se eu não me engano é 4,3 milímetros. E esse aqui é um Numa tamanho A, que é um coletor grande, que tem 4,5 centímetros mais ou menos de diâmetro, e eu acho que ele é o coletor com diâmetro maior que eu tenho aqui. Eu não uso coletores com diâmetro muito grande. Existe o Flare Cup G, que tem, se eu não me engano, 46 milímetros de diâmetro, e o Yuki G, que tem 47. Tem também os Loverbody G e M, que tem também diâmetros parecidos, maiores do que 45 milímetros, mas eu não tenho esses coletores aqui porque eu não tenho filhos, então eu não uso esses coletores de diâmetro maior. Então, mais ou menos o que eu uso são esses 3 diâmetros aqui. E aqui eu tenho um absorvente interno orgânico, de algodão orgânico, que eu usava antes de começar a usar coletor. E eu vou tirar ele daqui, não sei por que eu não tirei antes. E esse aqui é um absorvente tamanho super, é o tamanho grande. Geralmente os absorventes internos têm 4 tamanhos disponíveis, dependendo da marca. Algumas marcas só tem 3 ou 2, e algumas têm maiores tamanhos. Geralmente tem aquele mini, que, se eu não me engano, são da marca OB, e íntimos, eu acho que tem um mini também, eu não tenho certeza. Tem o regular, que é o médio, que acho que todas as marcas têm. Tem esse aqui que é o super, que também todo mundo tem. E tem, no caso do Tampax, se eu não me engano, tem um tamanho chamado Super Plus, que é maior ainda que esse. Eu nunca usei esse Super Plus, eu usava esse super mesmo. E eu sei que a maioria das pessoas usa o tamanho regular, que é o médio, mas eu não tenho nenhum aqui, porque eu não usava já o médio há muito tempo. Então eu vou fazer com o super mesmo. E esse absorvente é super velho. Eu guardei ele porque eu sabia que algum dia ele ia servir para alguma coisa. Eu não sabia o que mais. Então esse aqui não é nenhuma dessas marcas. Ele é uma outra marca. Ele é feito de algodão orgânico, mas o tamanho é mais ou menos o mesmo. E a gente vê aqui que quando a gente coloca um do lado do outro, é bem assustador. O coletor parece ser enorme, gigante. Porém, quando a gente dobra o coletor, a gente vê que o ponto de inserção dele fica com um diâmetro bem parecido, um formato até bem parecido. Dependendo da dobra, é claro. Se você usar aquela dobra em C, ele vai ficar bem maior. Mas existem dobras que deixam o coletor menorzinho. No comprimento, ele tem mais ou menos o comprimento de um coletor pequenininho, que é o caso desse Lunete 1. Já comparado com um coletor para colo alto, ele é um pouquinho menor de comprimento. E aqui o diâmetro. E agora a gente vai dobrar o coletor com uma outra dobra. E a gente vê que fica bem pequenininho, bem parecido com o diâmetro de inserção do absorvente. Esse aqui é o Corui normal, então ele é um pouquinho maior de comprimento. E esse é o diâmetro. E a gente dobrando o coletor, a gente vê que ele fica também bem pequenininho. Vamos fazer uma outra dobra aqui, né? Então, na hora de colocar, o seu ponto de inserção vai ter mais ou menos o mesmo tamanho
do absorvente. Esse aqui é um coletor Luma A, que é um coletor grande, indicado para quem já teve filhos ou tem fluxo muito intenso. Eu geralmente não uso coletores com esse diâmetro. O coletor Luma que eu uso mais, que é o comprimento, que é o diâmetro certo para mim, é o B, que tem mais ou menos o mesmo diâmetro do enciclo, mas aqui está a diferença entre os dois. A diferença de altura. E vamos dobrar. A gente vê que mesmo um coletor de diâmetro maior, quando a gente dobra, ele fica igualmente pequenininho. E a gente vê que dobrando um coletor grande e um coletor pequeno, de diâmetro grande e diâmetro pequeno, a gente tem... Quero ver eu conseguir fazer isso agora. Aqui a gente tem um pouquinho de diferença, mas os dois ficam bem pequenininhos. Talvez se eu dobrasse melhor esse Luma, se eu tivesse 3 ou 4 mãos, eu conseguisse fazer ele ficar um pouquinho menor, mas é basicamente a mesma coisa, considerando que a borda do Luma é um pouquinho mais grossa que a do enciclo, além desse Luma ser o Luma grande e o enciclo ser o enciclo pequeno. Mas então, tá aí a demonstração do tamanho do coletor dobrado com o absorvente. Na verdade, não tem muita diferença. O absorvente ele é feito de algodão, então ele não desliza tão bem quanto um coletor que é feito de silicone ou TPE. Então tem essa diferença, o algodão dá mais atrito. Então, para colocar, na verdade, não tem dificuldade nenhuma, não é mais difícil colocar um coletor. O coletor exige mais técnica, né? Mas, assim, pra mim, como já é muito fácil hoje, eu meio que acho que não tem dificuldade de colocar o coletor em relação ao absorvente interno. Você pode perfeitamente aprender a colocar o coletor e quando você tiver com prática, se torna muito fácil e o coletor não tem esses fiapos de algodão que ficam presos lá dentro, né?